Olá, torcida do Flamengo! Hoje vamos falar aqui em seu canal de notícias do Mengão sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, no qual o Flamengo conseguiu o empate, e sobre a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E você que está aqui, se inscreva no canal, deixa seu like, curta, compartilhe em seus grupos de WhatsApp, assista o vídeo até o final. Bora pro vídeo! Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal de notícias do Mengão. E antes de qualquer coisa, já fortalece demais o nosso trabalho. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com outros flamenguistas e se inscreve no canal. Estamos na caminhada rumo aos 300 inscritos e eu conto com cada um de vocês nessa missão. E tem uma galera que acompanha todos os vídeos, mas esquece de se inscrever, de curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o YouTube a entregar o conteúdo para mais rubro-negros. Então, se você apoia o canal, faz essa força aí. E para você que está assistindo pela TV, pega o celular agora, pausa rapidinho o vídeo e se inscreve no canal. É rápido e ajuda demais o nosso crescimento. Também quero agradecer de coração todo mundo que já faz parte da família do canal de notícias do Mengão. Vocês são fundamentais. Agora sim, vamos falar desse empate do Flamengo contra o Atlético Paranaense em Curitiba, num jogo que teve emoção, polêmica, falha, pressão e até Carlo Ancelotti observando tudo de perto pensando na convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. O Flamengo empatou por 1-1 com o Atlético na Arena da Baixada, mas o sentimento da torcida ficou dividido. Por um lado, o time conseguiu buscar o empate fora de casa num estádio extremamente difícil. Por outro, perdeu uma chance enorme de encostar ainda mais no Palmeiras na liderança do Brasileirão. E o grande nome da partida foi Pedro. O camisa 9 apareceu de novo quando o Flamengo mais precisava. Sob os olhos de Carlo Ancelotti, o atacante marcou o gol do empate e mandou um recado fortíssimo para a seleção brasileira. Mesmo sem fazer uma grande atuação durante todo o jogo, Pedro mostrou aquilo que atacante decisivo tem: estrela e presença na área. E olha, se alguém ainda tinha dúvidas sobre o poder de decisão do Pedro, acho que esse jogo serviu como resposta. O cara praticamente manteve vivo o sonho de estar na Copa do Mundo. Mas nem tudo foram flores. Mais uma vez, o goleiro Rossi virou alvo das críticas da torcida. O Atlético abriu o placar cedo depois de um chute de Mendonça, e Rossi falhou feio no lance. O argentino calculou errado a bola e acabou aceitando um gol defensável. E o pior, essa já é a segunda falha seguida em jogos decisivos. Na eliminação contra o Vitória pela Copa do Brasil, ele já tinha sido criticado, e agora novamente comprometeu. Nas redes sociais, muitos torcedores já começam a pedir mudanças no gol do Flamengo, com Andrew ganhando força entre os rubro-negros. O começo do jogo foi muito complicado para o Flamengo. O Atlético aproveitou o gramado sintético, pressionou muito e explorou os erros do time carioca. O meio-campo improvisado claramente sentiu os desfalques. Sem Jorginho, Everton Araújo e De La Cruz, Leonardo Jardim precisou adaptar peças e o time demorou para encaixar. Léo Ortiz acabou improvisado como volante, Saúl não conseguiu se encontrar na partida e o Flamengo teve dificuldades enormes na criação de jogadas. Saúl e Varela visivelmente não conseguiram se adaptar ao gramado de plástico, pois a bola quica muito e vem muito rápida. Jogadores técnicos como eles sentiram muito um gramado que não é apropriado para futebol de primeira prateleira. Já no segundo tempo, o cenário mudou. O Flamengo voltou mais agressivo, começou a controlar mais a posse de bola e passou a criar oportunidades. Carrascal acertou o travessão, Bruno Henrique entrou muito bem e mudou a dinâmica ofensiva da equipe. Inclusive, a entrada do Bruno Henrique foi fundamental no gol do empate. Ele foi até a linha de fundo e cruzou para Pedro empurrar para o fundo da rede. E aí vem um ponto importante. O Leonardo Jardim mexeu melhor no segundo tempo e conseguiu dar outra postura ao time. Depois das críticas pesadas pela eliminação na Copa do Brasil, o treinador precisava dessa resposta da equipe. Mesmo assim, o Flamengo ainda sofreu muito defensivamente. O Atlético teve chances claríssimas para matar o jogo. Rossi precisou fazer duas grandes defesas seguidas e ainda contou com a ajuda do travessão em duas oportunidades inacreditáveis. Ou seja, apesar do empate, o Flamengo também escapou de uma derrota. Outro assunto que chamou muita atenção foi a presença de Carlo Ancelotti na Arena da Baixada. O treinador da seleção brasileira acompanhou de perto 7 jogadores do Flamengo que estão na pré-lista da Copa do Mundo: Danilo, Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Lucas Paquetá, Samuel Lino e Pedro. E falando em Paquetá, ele finalmente voltou. Depois de ficar fora por lesão, o meia retornou aos gramados e ganhou minutos importantes justamente diante do treinador da seleção. A expectativa agora é enorme para saber quem vai estar na lista final.
E olha, provavelmente Pedro aumentou demais suas chances depois desse gol decisivo. Mas teve também situação complicada envolvendo Danilo. O zagueiro, que já está praticamente garantido na Copa, segundo informações, acabou expulso no fim da partida em um jogo muito quente nos minutos finais. Além disso, a arbitragem também gerou revolta. Os jogadores do Flamengo ficaram na bronca após uma entrada fortíssima de Felipinho em Lucas Paquetá. Muita gente acreditou que o lance era para cartão vermelho, mas o arbitral aplicou apenas amarelo. Agora o Flamengo precisa virar a chave rapidamente, pois irá enfrentar o Estudiantes de La Plata da Argentina pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores, podendo se garantir nas oitavas mesmo antes de conseguir os pontos que serão julgados pela Conmebol diante do Independiente Medellín, após confusão e cancelamento de jogo. E em seguida, ou seja, no próximo sábado, dia 23 de maio, o Flamengo terá um dos jogos mais importantes da temporada até aqui: Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Esse confronto pode mudar completamente a briga pela liderança do Brasileirão. O Palmeiras empatou na rodada e o Flamengo perdeu a oportunidade de diminuir ainda mais a distância. Mesmo assim, o rubro-negro segue muito vivo na disputa. E além disso, nesta segunda-feira, teremos a convocação oficial da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 convocados no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E a expectativa é enorme para saber quantos jogadores do Flamengo estarão na lista final. Então comenta aqui embaixo, para você, Pedro merece estar na Copa? Rossi ainda deve continuar como titular? E qual é o seu palpite para Flamengo e Palmeiras? Mas antes de ir embora, já sabe, deixa o like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Estamos na meta dos 300 inscritos e eu conto com cada um de vocês nessa marca o mais rápido possível. Quem já faz parte da família do canal de notícias do Mengão, muito obrigado pelo apoio de sempre. Tamo junto, nação, e até o próximo vídeo.